E a escritura dessa noite, irmãos, é no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15. Amém? Que diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. E teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Amém? Senhor Deus, pedimos ao Senhor a direção, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Deus. Fala conosco, Deus, nesta noite, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações. Abençoa, Deus amado, este ambiente, Pai. Tens o controle, Senhor, dos nossos corações, Pai, das nossas mentes, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, nesta hora, Senhor. Pai, esta é a hora mais importante do dia, Senhor, que nós não possamos sair desapercebidos, Pai. Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Possamos sair daqui nesta noite, Pai amado, com a Tua palavra em nossas almas, Senhor. Pai, nos dê, Senhor, a Sua direção, que o Senhor possa nos falar como lhe prouver, Pai. Graças te damos, ó Pai, e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Por mais uma vez estarmos aqui. E os louvores estavam maravilhosos. Amém, irmãos? Estavam muito bons. Amém. A escolha dos hinos, os louvores. Eu até acho que a melhor pregação foi ali dentro, enquanto eu estava meditando. Porque às vezes a atmosfera, né, nos ajuda, e quando a gente está meditando, a gente pensa tanta coisa, imagina, né, vem tanta informações, né, a alma da gente se alegra, o coração se alegra, né. E às vezes a gente chega aqui e a gente não consegue, às vezes, expressar, passar, né, ali, como a gente estava sentindo. Amém? Mas eu acredito que Deus vai falar conosco. Amém? Que Deus, o Senhor tem nos abençoado. Não é verdade? Deus tem sido bom e misericordioso, né? A palavra de Deus diz que Deus, os atributos de Deus é a longanimidade, né? Deus é tão longânimo, né? A misericórdia se estende tanto, né? Nós somos tão falhos, tão errados, e Deus ainda é tão tardio ainda em se irar, né? Em pesar a mão, né? Deus, às vezes, eu penso comigo mesmo, né? Deus realmente é incomum, é algo incomum, porque você olha para aquilo que é comum e você vê, por exemplo, você mesmo, né?
às vezes nós somos impacientes, né? Ao invés de sermos tardios em se irar, nós somos apressados em se irar, né? Em condenar, em julgar, né? E Deus é totalmente diferente, né? Tão paciente, tão longânimo, né? Mas quando necessário, Deus é severo, né? Então Deus ele é incomum, né? Ele é diferente, porque Deus é diferente, amém? A gente observa aí e a gente pode ver na sua própria vida, né? Você pode perceber isso. E o quanto nós já fizemos dignos, né? De sermos condenados, né? A palavra de Deus diz assim, que se nós formos infiéis a Ele, Ele permanece fiel. Que a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo, né? Ele deu a palavra, então Ele permanece fiel àquilo. Para você ver, ou seja, Ele permanece fiel, ainda que nós sejamos muitas das vezes infiéis, amém? Bom, irmãos, a palavra de Deus aqui no capítulo 15 de Gênesis, nesse momento da vida de Abraão, né? Bom, Abraão estava ali, talvez a meditar ali, tarde da noite, na sua tenda, sozinho consigo mesmo. E não tinha para onde, né? Abraão já era velho, ele sabia que ele já era velho, e ele perguntava a si mesmo sobre a sua descendência, né? Ele não tinha filho, sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. E aquilo preocupava muito Abraão ali, porque tudo que ele queria era um filho. Tudo que ele queria era ter o prazer ali de ter um filho, de ser pai. E eu acredito que Abraão estava ali, talvez sem sono, meditando naquilo ali, orando talvez a Deus ali naquele momento, e Deus apareceu a Abraão. Deus apareceu ali naquele momento em que Abraão estava falando ali, orando, né? E o Senhor disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande, né? E Abraão aproveitou, né? E perguntou ao Senhor: que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Deus disse: não será assim, né? Não será assim, mas o teu herdeiro será aquele que vai nascer de ti. E ele disse, a Bíblia diz que ele o levou para fora da tenda, né? Ele o levou para fora da tenda para que ele pudesse ver. Você olha para o céu, veja se tu podes contar, né? Isso assim será o número da tua descendência. Não teve mais conversa depois daquilo. A Bíblia diz, depois o versículo diz que creu Abraão em Deus. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele acreditou naquela palavra de Deus, que aquilo foi imputado como justiça a ele. Você sabe o que é isso? Ou seja, ser imputado, se algo te é imputado como justiça, é porque aquilo te livrará. Ou seja, o diabo, quando ele te acusar, o Senhor disse: não, ele creu aqui, entendeu? Ele creu na palavra, aquilo foi acreditado na tua conta, entendeu? O que vai te salvar naquele grande dia se você crer na palavra do Senhor. Porque nós somos pecadores, somos errados, somos falhos. Depois daquilo, Abraão errou, Abraão falhou ainda, mas a palavra de Deus diz que ele tinha crido em sua palavra. Ou seja, Abraão estava em crédito ali, ele não seria condenado. Mas muitas das vezes, irmãos, a questão é que às vezes nós estamos às vezes muito no conforto ali da nossa tenda. Estamos muitas vezes confortados ali demais. Ali já Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus. Deus já tinha mostrado o caminho para Abraão. Já tinha feito o chamado, já tinha dito: o caminho é esse, segue por aqui. E mesmo assim Abraão ainda não enxergava a promessa, né? Abraão ainda não enxergava as bênçãos de Deus. Ou seja, muitas das vezes, como é difícil
Às vezes você já pensou o que é você estar debaixo de uma promessa e nem mesmo assim você enxergar ela? Entendeu? Deus falar isso para você e você ainda assim não enxergar. E assim era Abraão ali, no conforto ali da tenda dele. Eu tinha que sair para fora daquele lugar, daquela zona de conforto dele. Ele tinha que sair da onde ele estava, ele tinha que ir até lá fora. Ele tinha que ter contato com Deus. Ele não poderia olhar, Deus não poderia dizer, imagine as estrelas do céu. Ele disse, não, você tem que ver. Você tem que olhar. E aquilo que nós precisamos, nós temos que olhar. Aí para onde você olha? Né? Você olha para a sua própria vida, né? Como você era, né? Aonde você estava, a sua condição, entendeu? Para você ver, e você vê onde você está. Você poder enxergar aonde você está. Mas muitas vezes a gente não quer. A gente está ali, a gente às vezes é preguiçoso, é ocioso. Às vezes você fica meditando e pensando sobre o que fazer e como fazer, e no fim você acaba não fazendo nada. Essa aqui é a realidade. Às vezes você diz, vou me preparar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o tempo passa e no fim você não fez nada. Você entendeu? Porque às vezes você tem aquele pensamento. Nós temos, né, que fazer alguma coisa, nós temos que agir. Por exemplo, depois de, assim, quando você está estudando, assim, você é jovem, às vezes alguns, né, nem sei, você raciocina, né, você não pensa, você não sabe que depois do colegial, automaticamente você tem que fazer uma faculdade, se você quer um emprego melhor, né, e às vezes no colegial você apenas está curtindo, brincando, né? Aí termina, você vira um adulto, aí você descobre que você tem que trabalhar, entendeu? Aí você tem que suar, aí você vai pensar, eu podia ter pensado em fazer isso e isso, né? Se eu soubesse que ia ser assim no tempo da escola, eu tinha me interessado um pouco mais, entendeu? Para você poder conquistar ali. Ou seja, você foi descobrir depois. Quando não tinha mais, assim, entre aspas, a oportunidade de você voltar atrás. Não tinha mais como. E às vezes é aquela mesma situação, às vezes, ou por exemplo, às vezes você termina, tem a oportunidade e não faz. Aí você chega a 30, 35, 40 anos, aí você pensa, né? Agora eu vou fazer a faculdade. Agora eu vou estudar. Ou seja, aquilo já é, não digo demasiadamente tarde, né? Mas já é um tempo avançado, ou seja, foi algo que você pensou que já foi muito tarde. Você está entendendo? E a fé não deixa de ser diferente. A fé não deixa de ser diferente. Porque às vezes você pensa, eu vou orar, vou jejuar, vou me separar para isso, para fazer aquilo. Aí o tempo passa e você vê, você não fez nada. Por quê? Porque você pensa demais. Às vezes a gente pensa demais. Ou seja, você tem que orar, você tem que... A palavra de Deus nos exorta a viver o dia que se chama hoje. Entendeu? O dia é hoje, o dia da oportunidade é hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, e a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, hoje é o dia, a oportunidade que nós temos de viver, de fazer alguma coisa. Ou seja, você tem que sair da zona, né? Você tem que sair de dentro da sua tenda. Você tem que ir lá fora, ter com Deus. Você tem que olhar para o alto, olhar para cima. Porque aí vai chegar o dia e nós vamos descobrir que a gente já raciocinou tarde demais.
E talvez você saia daqui hoje à noite, ó, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Entendeu? Que você, às vezes você sai daqui cheio das ideias, uns pensamentos tortos. Entendeu? Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que fazer como Abraão. Você tem que crer na palavra do Senhor e isso será imputado como justiça a você. Entendeu? Você tem que crer. Ou seja, você tem que receber aquilo, você tem que fazer aquilo. Então, às vezes é o que acontece, nós somos ociosos demais. Ou seja, se você não acordar de madrugada para orar, entendeu? Se você não começar a ler a Bíblia, entendeu? Se você não começar a se consagrar, se você não começar a fazer aquilo que deve ser feito, pode chegar o dia em que nós possamos olhar e ver que não fizemos nada. Entendeu? Não perseveramos, não nos esforçamos. Muitas vezes nós estamos na condição de Abraão. Deus te chamou, Deus te mostrou o caminho. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que coleciona pérolas, né? E quando ele encontra a boa pérola, ele vende tudo que tem. Ele vende tudo o que ele tem para conseguir aquela pérola. E às vezes nós não vendemos tudo que nós temos. Às vezes não vende o seu tempo. Seu tempo é precioso, né? O nosso tempo é precioso. E muitas das vezes a gente não quer vender ali. Ou seja, não é aqui o teu descanso. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, aqui nessa terra, achá-la. Às vezes nós nos esquecemos, o tempo passa, e nós esquecemos que o reino dos céus é negar a si mesmo, né? É tomar a cruz, entendeu? E seguir ao Senhor. Às vezes nos esquecemos que o Senhor disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? As raposas têm covis, não é isso? E ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, muitas das vezes tudo que a gente quer é um lugarzinho para reclinar a cabeça aqui. E às vezes nos esquecemos, não é aqui o nosso descanso. Entendeu? Não é aqui o nosso descanso. Ou seja, nós temos que sair do conforto. Olha para Jacó. Às vezes a gente olha assim, estava lá Jacó e Esaú, né? 2 filhos ali de Isaac. E estava ali não tinha nada, era um caçador, um homem bruto. Não tinha nada de cristão, né? Mas tinha ali Jacó. E Jacó estava ali na casa dele, um enrolão, né? E estava ali no conforto da sua tenda, debaixo da saia da sua mãe. Aí sabe o que Deus fez? Deus permitiu uma confusão lá dentro da casa dele. Então, que Deus quis, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. Para quê? Para tirar Jacó lá de dentro. Isso, tu está ocioso demais aqui. Tu está só cozinhando aqui. Deus teve que tirar Jacó lá de dentro e levar Jacó lá para o deserto. Ser perseguido, né? Dormir ao relento. Reclinou a cabeça onde? Numa pedra. Entendeu? Que confortável, né? Mas foi ali, na noite que Jacó saiu da sua casa, que ele foi dormir no deserto. Aí Deus falou com Jacó. Deus deu uma visão para Jacó, o céu se abriu, desceu uma escada. A partir daquele momento ali, Jacó encontrou Deus e ele fez um voto com o Senhor ali. Se Deus abençoasse ele daria o dízimo de tudo quanto ele ganhasse. Ou seja, a caminhada de Jacó começou bem ali. Ou seja, mas para isso ele teve que sair ali do conforto da casa dele. Ele tinha que trilhar o caminho dele. Ele tinha que andar
no caminho que o Senhor quis para ele andar. Entendeu? Então tem certas coisas que às vezes nós não entendemos, mas Deus permite. Entendeu? Uma confusão ali, uma situação, outra ali, que te faz se ajoelhar, né? Que te faz orar, que te faz buscar a Deus. Que te faz sair, te força, né, a sair dali da tenda, do conforto ali, para você poder buscar a Deus. Você não parou por ali. Jacó foi para a casa dos seus parentes, casou para lá. Ou seja, mas no dia que o Senhor tornou a falar com Jacó novamente, ele fez sair lá de dentro da casa de Labão, por debaixo de perseguição, de novo, porque o sogro perseguiu ele por causa que ele acreditava que Jacó o tinha enrolado. Aí foi debaixo de pressão que Jacó encontrou o Senhor lá no Vale de Jaboque, com medo de Esaú matar ele. Você não foi no conforto da sua tenda, da sua casa, de joelho, ao pé da sua cama. Não, Jacó teve que sair daquele lugar. Jacó teve que se externar daquele lugar. E é aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente tem que sair daquela zona. Entendeu? Se você olhar para todos os lados, nós somente damos desculpas. Essa é a realidade. Desculpa sobre desculpa, do porquê não buscamos, do porquê não perseveramos. É tudo desculpa, irmão. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade. É tudo desculpa. Você não ora porque às vezes você não quer ter aquele tempo. Entendeu? E outra, você não precisa, nós não precisamos estar cuspindo fogo para poder ler a palavra, para poder orar, ou para ir ter com Deus em oração. Ou seja, eu quero dizer que a palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. São coisas, entendimento, força, são coisas externas ao mundo espiritual. Jesus disse que o reino dos céus é tomado pelo esforço. Entendeu? É quando você força, entendeu? Para você nascer, né, você tem que colocar força para poder sair do ventre da mãe, né? Para o pintinho sair de dentro do ovo, ele tem que colocar força se ele quer nascer, se ele quer ver a luz do dia, se ele quer ver o mundo externo, aquele lugar de escuridão em que ele está, porque a única coisa que tem dentro do ovo, dentro do ventre ali, é trevas. Ele não enxerga nada, trevas no sentido de, ele não consegue ver, não tem luz, e às vezes a gente ainda está ali, ó, dentro da casca. A gente ainda estamos ali. Aí nós temos que colocar força para sairmos dali de dentro. De dentro da situação, de dentro do momento. A palavra de Deus diz: faz a tua parte, né? E eu te ajudarei. Esforça-te, né? E tem bom ânimo. Você tem que... Nós temos, entendeu? Que chegar lá. Então, é dessa maneira a gente tem que sair dali, do conforto ali da tenda. Você tem que ir lá fora, no terreiro. Você tem que olhar para o céu. Nós precisamos ver e enxergar as coisas que o Senhor ele tem, as promessas. Mas qual é a tua promessa? É uma boa casa? É um bom casamento? É um bom emprego? Essa é a tua promessa? Essa é a tua porção? Será que essa é a nossa porção? Entendeu?
conforto do lar ali são coisas boas, mas esse não é o galardão. Entendeu? Esse não é o galardão. Essa não é a promessa. Isso é tudo de segundo plano, né? O Senhor diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Ou seja, é buscar tudo o reino dos céus em primeiro lugar. Não é verdade? Então, irmãos, é dessa maneira. Nós precisamos alcançar esse degrau. Não é você deixar as coisas mesmo de lado. E você tem que mirar onde você quer chegar e correr até ali. Porque muitas das vezes, geralmente, às vezes a gente fala assim do pregador, né? Às vezes que não quer pregar o evangelho, do evangelista que às vezes não quer ir evangelizar, entendeu? Mas tem aquele que senta na cadeira também, né? O homem fugindo da presença de Deus não é só esses não, né? Aquele que também que fica sentadinho ali. E Deus vai te tirar lá do fundo do navio, né? Escondidinho ali, quietinho. Deus pega e joga lá no meio do mar. Diz aí, é das duas uma, ou você tem fé, ou então morre afogado. Você mais no ventre lá, Jonas orou. Jonas estava no ventre e orou a Deus. E aí Deus mandou ele, jogou ele lá onde ele disse: pois pronto, já que tu te humilhou, tu orou, é aqui onde eu te quero. Entendeu? Está naquele lugar. E às vezes quem joga são os teus próprios companheiros. Às vezes quem joga é o irmão que está do teu lado, e isso não faz dele uma pessoa má. Isso não faz dele, às vezes quem te joga é o teu pastor. Isso não faz dele um homem mau, ou um mau pastor, ou alguém que queira o teu mal. É porque às vezes ele tem que te jogar. Porque se você não joga, se ele não fizer isso, você não aprende. Entendeu? E às vezes nós nos iramos, né? Nós ficamos zangados. O pastor pregou em cima de mim, né? Às vezes a pessoa pensa isso. O próprio irmão Brana diz, né? Que às vezes Deus coloca o pastor contra você. Mas não é contra de querer o seu mal, é contra de pregar. Pregação é isso, né? Pregação é realmente pregar, é bater, entendeu? É fazer com que entre, né, na cabeça. Entendeu? Nunca se esqueça que uma pregação, uma mensagem, ela não combate pessoas, ela combate espíritos. E às vezes você está com um espírito que não é seu, com um espírito que não é de Deus. E para isso o espírito precisa apanhar para sair. E essa é a função da pregação. Entendeu? Então é dessa forma, é dessa maneira. Isso aí você tem que crer. Se você crer, Deus vai imputar isso como justiça. Entendeu? No dia mau, Deus vai te dar o livramento. No dia da adversidade, entendeu? No dia da dor, no dia que a porta se fechar e Deus vai abrir a porta. Entendeu? Porque você creu. Porque você acreditou. Então saia da casinha, irmão. Amém? Nós temos que sair. Entendeu? Nós temos que ir lá fora. Nós temos que ir aonde Deus está. Toda a Bíblia é assim. Deus tirou Moisés lá do Egito, foi falar com ele lá no deserto quando ele estava apacentando. Só ele e Deus.
se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, Isaac, quando Rebeca chegou, né, para Isaac estava no campo. Eu não me recordo se a Bíblia diz que Isaac estava no campo orando, mas a Bíblia diz que Isaac estava no campo. E de repente ele avistou e viu lá a promessa, né, a bênção dele chegando. Agora, se Isaac estivesse só dentro da tenda lá, esperando, entendeu? Ou seja, que Deus, se Isaac só vivesse dentro da tenda, Abraão nunca tinha mandado Eliezer ir até os seus familiares para trazer uma esposa para ele. Ou seja, se você não estiver no campo, Deus nunca vai enviar aquele ou aquela para quem Deus deseja te dar, ou a promessa ou a bênção que Deus deseja te dar. Então, não é ali dentro da casa, ou do conforto, e às vezes não é literalmente a tua casa, às vezes é o conforto do teu pensamento. Era o ir e vir todos os dias. Por exemplo, na oração, eu disse, essa é a hora mais importante do dia. Você acordou, foi para o trabalho, trabalhou, você pensa que trabalhou até para ti, trabalhou foi para os outros, né? Porque trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta, né? Para dar dinheiro para os outros, né? Da conta que você fez, entendeu? Aí o que eu quero dizer é do cansaço do dia a dia. Você vai e vem, entendeu? Aí, onde está, ou seja, estar no culto, aquela é a parte mais importante do dia. Aquela é a parte que não te será tirada. É a mesma parte que foi Marta, né? Que Marta escolheu foi Maria. Marta ou Maria, às vezes eu confundo, né? Ou seja, a parte que não lhe será tirada. Ou seja, ninguém vai te tirar aquilo. Ou seja, aquilo é lucro. Você vir, ouvir, receber. Entendeu? Então, nós temos que fazer essa escolha. O Senhor Jesus disse, Marta, Marta, estás demasiadamente afadigada. Às vezes você está demasiadamente afadigado do dia, da vida. E tudo que tu precisa é estar no culto. Para você poder vir ouvir aquilo que realmente vale a pena. E você recobrar a consciência e entender. É por isso que eu estou aqui. Entendeu? Para você poder enxergar aquilo que te espera. E às vezes você falta e você perde a batalha, né? Porque a maior batalha jamais pelejada é na mente. Você falta no culto e na tua mente você pensa que no culto seguinte você vai estar aqui e você não vai. Por quê? Porque você perdeu espaço aqui, você deu lugar aqui naquilo que não devia dar. Entendeu? Aí você precisa o que? De fé. E como é que se adquire fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Às vezes você diz, vou ficar em casa, vou ouvir uma pregação no YouTube. Não é a mesma coisa. Uma pregação gravada, entre aspas, que eu vou dizer aqui, amém? Porque aquilo ali é o maná que já se estragou, é do outro dia, é do dia, não é do dia, entendeu? Você tem que estar presente para colher o maná que é do dia, que é da hora, amém? Mas de certa forma aquilo sim é grão de José, né? Que você recolhe e bota no celeiro para poder continuar se alimentando, amém? Para não dizer que eu estou dizendo que as pregações anteriores não servem, amém? Ou seja, mas você tem que ter o trabalho de sair toda manhã para colher o maná. Você tem que ter o trabalho de toda manhã sair e pegar o maná, que era como semente de coentro, era duro, e você tem que moer, e aí você faz o pão, você faz o bolo e se alimenta. A gente às vezes imagina que você colhia o maná ali e já ia comendo, não.
Você tinha que ir, colher, levar para casa e tratar. Você vem, recebe a palavra e não é aqui. Você leva para casa. E é lá que ele tem que fazer o efeito. É quando você sai pelaquela porta, é quando nós saímos pelaquela porta. É que o maná tem que fazer o efeito. É lá na rua, na hora da adversidade, né? Em casa, na hora que o gás acaba. Você está entendendo? Na hora que a pressão vem. É naquele momento ali. E nós temos que ver quem somos. Amém? Então é dessa maneira. Agora veja só. Na escritura que a gente leu, Abraão ainda perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ou seja, e o Senhor disse para ele pegar os animais ali do sacrifício, né? E fazer ali partir ao meio, né? Fazer ali o sacrifício. Ou seja, o nosso sacrifício já foi feito. O sacrifício, o cordeiro já foi morto. Esse é Cristo. Agora a palavra de Deus disse que os abutres, né? Os urubus ali estavam sobrevoando ali o sacrifício. E Abraão os enxotava. Entendeu? Abraão tangia os pássaros. Ou seja, vem pensamentos, vem vontades, e você tem que enxotar aquilo. Você tem que enxotar aquilo para longe. Você não pode deixar aquela coisa se aproximar do sacrifício, entendeu? É o pensamento, as atitudes. Então você tem que jogar aquilo para fora. Não deixar que aquilo se aproxime. Agora, se você se isenta, se você se exclui, se você só fica ali no seu canto, nós nos transformamos. Entendeu? Nós damos lugar àquilo que não devia. Entendeu? E a palavra de Deus diz que para todo momento difícil Deus tem uma porta de escape. Para toda situação. Às vezes a pessoa diz, né, não tem, como é que eles dizem? Só não tem jeito para a morte, né? E eles pensam que não tem jeito para a morte. Amém? Jesus Cristo é a solução para a morte. Entendeu? Porque aqueles que morrem no Senhor, eles não morrem, né? Eles dormem. Ou seja, então, para tudo tem um jeito. Entendeu? O Senhor Jesus, Ele é o jeito, é a solução para tudo. Então, irmãos, vamos sair do nosso conforto ali. Do conforto da nossa tenda. Nós temos que sair para fora, nós temos que esticar as pernas. E nós temos que ir para o deserto, onde você vai, para onde você olhar, você não vai ver as influências, né, do mundo, as coisas desta vida. É aonde Deus pode aparecer para ti, entendeu? É ali, é onde Deus pode aparecer para a gente, é ali, é no deserto. Todos foram assim, né? Nós não seremos uma exceção, entendeu? Não seremos uma exceção. Então veja só, Deus, Ele já te chamou, Deus já te mostrou o caminho. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer alguma coisa. E realmente nós precisamos fazer alguma coisa. Olhe à sua volta. Olhe à sua volta. Entendeu? Se nós não conseguimos enxergar aquilo que acontece à nossa volta,
É como o Senhor disse, quando os fariseus lhe pediram um sinal. Os hipócritas, saber discernir os sinais do tempo, quando vai chover, quando vai fazer tempo bom e não saber discernir que hora estão vivendo. Então, às vezes, precisamos enxergar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Coisas que precisamos enxergar as possibilidades. Entendeu? As possibilidades. Amém? Então, irmãos, que nós possamos perseverar. Amém? Então, faça alguma coisa. Saia ali do teu conforto, saia ali da tua tenda. Olhe para o céu. Olhe para a palavra, para a promessa, para aquilo que o Senhor Ele tem prometido, Ele tem preparado. Amém? Esse mundo é vão. Leia Provérbios, leia Eclesiastes, né? Você vai ver lá Eclesiastes, o pregador, diz vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é aflição de espírito e correr atrás do vento. Ou seja, ali você percebe que você precisa conquistar algo. Ele olhou e disse: construí palácios, plantei vinhas, fiz isso, fiz aquilo. Tudo era vaidade. Ele chegou à conclusão de tudo. Isso tudo é vaidade, aflição de espírito. Ou seja, nós precisamos estar firmados em algo maior. Entendeu? A gente precisa passar o véu, né? A gente precisa entrar no Santo dos Santos. Amém? Então se esforce, amém? Que nós possamos nos esforçar, amém? Então creia na palavra, amém? Creia na palavra, isso lhe será, pode lhe ser imputado como justiça. Entendeu? Isso pode ser acreditado ali. No dia que o diabo se voltar e querer te condenar, o Senhor vai te absolver. Por quê? Porque você creu naquele dia. Em um certo dia, em uma certa hora, em um certo momento, você creu. E Deus imputou aquilo como justiça em você. Amém? Então que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar?